Voltamos, pessoal. Então vamos lá. Quem quiser, pausa aí, né? Se já não pausou no vídeo anterior, copia o que está aí no quadro, tá? Vou até sair aqui se você quiser pausar, tá? Pausa, copia que eu vou apagar. A gente terminou então o nexo causal. Beleza. Professor, e agora? Agora a gente vai para o último elemento do fato típico, que é a tipicidade, tá? A gente terminou o nexo causal, que é o vínculo entre a conduta e o resultado, e agora a gente já vai para o último. Vai para o último, que é o... tipicidade, né? Então a gente já estudou resultado, nexo causal. Ah, professor, só para fins didáticos, o que foi o primeiro que a gente estudou aqui? Primeiro, que foi o 6.5.1, só para fins didáticos, só para ficar tudo aqui no quadro. Primeiro, foi o fato típico. Primeiro aqui foi a conduta, né? Então, a primeira coisa que a gente estudou foi a conduta, foi o 6.5.1. Dentro de fato típico, o que a gente já estudou? Conduta, resultado, nexo causal, e agora a gente vai para o último, que é o 6.5.4, que é o quê? Que é a tipicidade. E a gente fecha o fato típico. Ufa, fechamos. Olha aqui, ó. Volta lá no seu caderno no início e vê. O que a gente falou que o fato típico era? Conduta, resultado, nexo causal, tipicidade. Senhores, cuidado com esse artigo 13, parágrafo 2º. Cuidado com o artigo 13, parágrafo 1º aí, que fala da causa superveniente relativamente, que por si só produz o resultado, ela exclui a imputação. Típico exemplo de prova, o A desfere tiros contra o B, ele é resgatado, o A desfere tiros contra o B com a intenção de matá-lo. Esse B é resgatado e ele é colocado dentro de uma ambulância, essa ambulância capota em razão desse acidente, ele morre por traumatismo craniano, que é decorrente exclusivamente desse acidente. O A responde pelo quê? Tentativa de homicídio, porque se trata de causa superveniente relativamente independente, que por si só produziu o resultado. Outros típicos exemplos de prova para você não errar. O A desfere facadas contra o B com a intenção de matá-lo. B é socorrido e quando está no hospital, o hospital desaba, ele morre em razão de traumatismo craniano em decorrência exclusiva deste desabamento. O A responde pelo quê? Tentativa de homicídio, mais um exemplo de causa superveniente relativamente independente que por si só produziu o resultado. E por fim, o terceiro típico exemplo de prova, o A com a intenção de matar, desfere tiros contra o B, B é socorrido no hospital, o hospital pega fogo e ele morre queimado. O A responde pelo quê? Tentativa. Esses são os três exemplos muito recorrentes nas provas. Então, na hora que você se deparar com um exemplo desse, e você fica atento à causa da morte. Se a causa da morte foi o acidente da ambulância, foi o desabamento do hospital, foi o hospital pegar fogo, é causa superveniente relativamente independente que por si só produziu o resultado e o agente rompe a imputação e o agente responde pelos atos praticados. O que ele praticou? Efetivamente, tentativa de homicídio. Cuidado com esses três exemplos. Se vier um deles na sua prova, você mata a questão, tá? Beleza, foi. E agora a gente vai para o último elemento do fato típico, que é a tipicidade. Estudamos conduta? Estudamos. Estudamos resultado, nexo causal e agora a gente vai para a tipicidade e aí a gente fecha o fato típico com chave de ouro e você está preparado para encarar questões sobre o fato típico, que é o primeiro elemento do crime, né? Após, a gente vai estudar a ilicitude, depois a culpabilidade. Vamos lá? Tipicidade. A tipicidade, vou tirar aqui só para você não se confundir, tá? A tipicidade, a tipicidade pode ser formal, ela pode ser tipicidade material. Então vamos lá, copia aí. O que é a tal da tipicidade formal? O que é a tipicidade formal? Copia aí. É a correspondência, tipicidade formal, anotando, estou ditando. É a correspondência entre o ato praticado, e a conduta prevista na norma incriminadora. É a perfeita correspondência entre a conduta praticada, entre o ato praticado e a conduta prevista na norma incriminadora. Então, é a perfeita correspondência entre o ato praticado pelo agente
e a conduta rotulada enquanto criminosa na norma incriminadora. Senhor, tipicidade formal, eles falam que é o juízo perfeito de subsunção do fato à norma, que é a perfeita adequação da conduta praticada pelo agente à conduta descrita no tipo penal. Professor, exemplo aí para me entender essa tipicidade formal. Ó, o crime de homicídio, vamos sempre no homicídio, que ele é mais simples, tá? Para quem está começando os estudos. Matar alguém. O indivíduo vai lá, desfere 5 tiros contra o A, desfere 5 tiros contra o B, matou o B. E aí? Tipicidade formal? Perfeito, olha. Perfeita adequação entre o ato praticado pelo agente e a conduta rotulada enquanto criminosa na norma penal. Tipicidade formal. Perfeita adequação entre a conduta praticada pelo agente e a conduta rotulada enquanto criminosa na norma penal. Há um juízo perfeito de subsunção. Há um juízo perfeito de subsunção entre a conduta praticada pelo agente e a conduta rotulada enquanto criminosa, tá? Há um juízo perfeito, há um enquadramento da conduta praticada pelo agente e a conduta descrita no tipo penal enquanto criminosa. Isso é tipicidade formal. Ó, é a conduta que o agente praticou, ela está rotulada na lei enquanto criminosa. Isso é tipicidade formal. Tipicidade material. Tá. Tipicidade material, a gente até já falou dela quando trabalhamos o princípio da insignificância, mas coloca aí. O que é a tipicidade material? Além de adequação legal, vírgula, deve avaliar se houve lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado, tá? Então, para além dessa adequação legal, para além dessa tipicidade formal que vai preocupar do encaixe da perfeita subsunção da conduta praticada, a conduta praticada pelo agente e a conduta rotulada na norma incriminadora, para além dessa adequação legal, deve-se verificar se houve lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Deve verificar-se, para além de um mero enquadramento da conduta praticada ao tipo penal, dessa perfeita subsunção, para além da adequação da conduta à norma, deve-se verificar se essa conduta causou lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Se é uma conduta, se há desvalor na conduta e se há desvalor no resultado. A gente tem que verificar se a conduta praticada pelo agente ela é efetivamente desvaliosa e se o resultado que decorreu dessa conduta ele possui desvalor também. A gente tem que avaliar se houve lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Professor, o que é de muito relevante isso aqui? Você tem que lembrar aí que o princípio da insignificância ou da bagatela própria, ele é uma causa supralegal de exclusão da tipicidade material. Até coloca como ABS aqui para você lembrar, ó, até como reforço, porque isso cai muito em prova. Aquele princípio que a gente já falou lá atrás, princípio da insignificância, tá? Insignificância ou bagatela própria. Ele exclui qual tipicidade? Ele exclui a tipicidade material, tá? Exclui tipicidade material, tá? Então ele exclui qual tipicidade? Formal? Não. O princípio da insignificância é causa supralegal de exclusão da tipicidade material. É uma conduta que, por mais que ela esteja rotulada na lei enquanto criminosa, ela é desprovida de danosidade ao bem jurídico tutelado. Essa conduta, por mais que haja uma perfeita subsunção do fato praticado à norma, ela não gera lesão ou perigo de lesão relevante e intolerável ao bem jurídico tutelado. É isso que é insignificância que a gente já explicou lá atrás. Ficou em dúvida? Volta lá e veja o que é essa tal da insignificância, princípio da insignificância ou da bagatela própria. A gente explicou requisitos objetivos, requisitos subjetivos, hipóteses específicas de aplicação. A gente tentou te dar um bom aparato aí para você ir preparado para encarar esse princípio da insignificância em prova. Então, precisou? Volta lá, tá? Só lembra, significância exclui a tipicidade material. Com isso, a gente encerra o fato típico, tá? Com isso, a gente encerra o fato típico. E aqui, ó, olha que fácil que ficou. O fato típico é a soma de uma conduta
que gera um resultado e que está previsto na lei enquanto criminoso. Olha que simples estudar o fato típico. É uma conduta, essa conduta gerou um resultado, ou seja, ele tem nexo causal, ele tem um elo de ligação a essa conduta que gera o resultado, e essa conduta que gerou esse resultado, ela está prevista na lei enquanto criminosa. Fechamos o fato típico. Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Professor, o que a gente vai estudar agora? Agora a gente vai partir para o antes disso. Deixa eu te lembrar aqui, a gente falou, ó, só para quem já esqueceu, o crime é um fato típico. Volta lá naquele começo do seu caderno. Dentro de fato típico a gente estudar o quê? Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Estudamos. Agora a gente vem para o segundo substrato do crime, que é a ilicitude ou antijuridicidade. Depois que a gente estudar a ilicitude, a gente vai estudar basicamente na ilicitude as causas de exclusão da ilicitude, que é o li, tá? A gente vai estudar ela agorinha. Depois a gente passa por terceiro substrato do crime, que é a culpabilidade. E aí, com isso, a gente encerra o crime, que é um fato típico, ilícito, culpável. Fato típico a gente já encerrou. Agora a gente vai começar a ilicitude ou antijuridicidade. Vamos lá? Tá. Então, 6.5 era o fato típico, agora a gente vai para o 6.6, que é a ilicitude ou antijuridicidade. Professor, o que é essa ilicitude ou antijuridicidade? Já coloca aí embaixo. Ilicitude ou antijuridicidade. Só lembrando, aqui é o segundo substrato do crime, tá? Só para você lembrar que é o segundo elemento, é o segundo substrato do crime, tá? Então passamos para o segundo substrato do crime, que é a ilicitude ou antijuridicidade. Cuidado, tá? Não raras vezes eu vejo os alunos em sala de aula, eles fixam só a ilicitude. Lembra do sinônimo, é ilicitude ou antijuridicidade, para você não errar uma questão meramente nomenclatura, não errar uma questão de prova, por uma questão meramente de uma terminologia, tá? Então, ilicitude ou antijuridicidade. Estamos estudando o segundo substrato do crime, beleza? Vamos lá, segundo elemento do crime. Fato típico, agora ilicitude. Pegou? Tá. O que é ilicitude, tá? Vamos lá? Conceito, vamos lá? Vou ditar. Conceito de ilicitude. Vou ditar, depois eu te explico melhor, de conseguir em seu caderno. É a contrariedade do fato típico ao que determina o ordenamento jurídico. É a contrariedade do fato típico ao que determina o ordenamento jurídico. Ponto. Pois bem, vamos lá. Professor, vamos lá. Então, eu já te falei, o que é ilicitude? Segundo substrato do crime. Já estudando fato típico, agora ilicitude. Professor, o que é ilicitude? É o seguinte, a ilicitude é a contrariedade da conduta do fato típico praticado pelo agente ao que dispõe o ordenamento jurídico. Professor, por que contrariedade? Pelo seguinte, em dadas situações, o ordenamento jurídico resguarda e permite que você pratique um fato típico. São as hipóteses de exclusão da ilicitude. Então, quando que o fato vai ser ilícito? Quando você atuar de maneira contrária ao ordenamento jurídico. Quando o fato típico que você praticou, ele for contrário ao ordenamento jurídico. Quando você não atuar resguardado pelo direito, tá? Então, o que é ilicitude? É o agente que comete um comportamento não amparado pelo direito. É o agente que comete uma conduta não resguardada pelo ordenamento jurídico. É o indivíduo que comete um fato típico, uma conduta, o resultado, nexo causal e tipicidade, ele pratica uma conduta descrita na lei, gera um resultado e essa conduta ela é rotulada enquanto criminosa, ele pratica um fato típico de maneira contrária ao ordenamento jurídico. A conduta dele não está resguardada pelo direito. Tranquilo? Então, o que é a ilicitude? É a contrariedade do fato típico ao ordenamento jurídico. Ou seja, ele praticou uma conduta não resguardada pelo direito. Tranquilo? Ele atuou de maneira
contrária ao direito. Isso é ilicitude, é quando o agente atua de maneira contrária ao ordenamento jurídico. Ele atua de maneira contrária ao direito, tranquilo? Então, o que a gente faz? Primeiro, a gente verifica. Eu te falei, ó, a gente pode fazer uma análise aleatória dos elementos ou substratos do crime? Não, tem que ser na ordem estabelecida. Primeiro, você analisa o fato típico. Tá, professor, ele praticou uma conduta que gerou um resultado e está previsto em lei. Então, ele praticou uma conduta criminosa, ele praticou um fato típico, tá? Depois, você vai analisar o segundo substrato do crime nessa ordem. Você vai avaliar se esse fato típico, ele foi contrário ou não ao direito. Se ele for contrário ao direito ou ao ordenamento jurídico, esse fato típico ele é também ilícito. Então, o que é ilicitude? É a contrariedade do fato típico ao ordenamento jurídico. Perfeito. E pode ainda, por fim, depois que você analisar a ilicitude, você vai passar para a culpabilidade, que é o juízo de reprovação que recai sobre um fato típico e ilícito. Mas agora estamos na ilicitude, vamos lá. Só quero deixar claro, você deve analisar os elementos, os substratos do crime nessa ordem. Fato típico, depois ilicitude, depois culpabilidade, tá? Ilicitude. Conceito. É a contrariedade do fato típico ao ordenamento jurídico. O indivíduo praticou uma conduta não resguardada pelo direito penal. Tranquilo? O indivíduo cometeu uma conduta criminosa não amparada pelo direito. Ele cometeu uma conduta contrária, que fere, que viola o ordenamento jurídico. Tranquilo? Isso é ilicitude. Pessoal, então ilicitude é o indivíduo praticar uma conduta, praticar um comportamento, praticar um fato típico contrário, que viola o ordenamento jurídico, certo? Perfeito, pegou a ideia, tá? O que mais? Então, o que eu vou estudar dentro da ilicitude? O que me interessa aqui? Isso aqui, ó, senhores. 6.6.1, que são as causas de exclusão da ilicitude. Então, o que te interessa aqui? 6.6.1, causas de exclusão da ilicitude. Então, quando que é que esse indivíduo vai atuar resguardado pelo direito? Quando que ele vai atuar e a conduta dele, em vez de ser ilícita, ela é o quê? Lícita. Quando que a conduta dele ela foi fato típico, mas é um fato típico resguardado pelo direito? Quando estará excluída a ilicitude da conduta? Isso aqui nos interessa bastante. O que são essas hipóteses? Aí, você vem aqui, ó, no artigo 23 do Código Penal. Vamos lá? Ver o que fala o artigo 23 do Código Penal? Vou comigo aqui, pega o seu aí. Senhores, vocês já perceberam a importância de estar com um dispositivo legal em mãos, né? É de extrema importância. Artigo 23. Exclusão da ilicitude, né? Artigo 23. Não há crime quando o agente pratica o fato. Inciso 1, em estado de necessidade. Inciso 2, em legítima defesa. Inciso 3, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Parágrafo único. O agente, presta atenção aqui, ó. O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Senhor, já te antecipo uma coisa. Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal e exercício regular de direito não são um cheque em branco na sua mão, não. Se você, agindo em legítima defesa, se exceder de maneira dolosa ou culposa, você responde pelo excesso. Tranquilo? Se você em estado de necessidade, se você em estrito cumprimento de dever legal, exercício regular de direito, você ceder, você se atuar para além do que o ordenamento jurídico permite, você vai responder. Tranquilo? Se esse excesso for doloso, responde pelo dolo, pelo que você causar. Se for culposo, na modalidade culposa. Mas você, nas excludentes da ilicitude, você pode responder pelo excesso? Pode. Tá, vamos lá. Então, artigo 23. O artigo 23 trouxe as seguintes causas de exclusão da ilicitude, que eu já te falei, que é o... Qual que é o mnemônico aqui? Quem lembra? Já falei lá atrás. É o li. Bruce Lee. L. Legítima defesa. Tudo está lá no 23, só você olhar lá. L. Legítima defesa. Mnemônico. Bruce Lee. Lee. L. Legítima defesa. E. Estrito. Perdão. Eu gosto de colocar na ordem que eu vou explicar mais ou menos aí. E. É o estado de necessidade. Não sei porquê, mas eu gosto dessa ordem aqui. Não muda a ordem que você decorar aí não, tá? A ordem que você decorar ali não altere nada. Eu gosto dessa ordem, é mania, tá? Então, legítima defesa, estado de necessidade e exercício regular
de direito e estrito cumprimento do dever legal. Então tá. Quais são as hipóteses expressas de exclusão da ilicitude? Que está no artigo 23. É o LI. Legítima defesa, estágio de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. Tranquilo? É o LI. Professor, o que eu tenho que saber disso aqui nessa parte propedêutica, nessa parte introdutória? Tem que saber o seguinte, ó. Essa observação aqui. Que o rol, essa observação é importante, de excludentes da ilicitude, ele é exemplificativo. Que o rol de excludentes da ilicitude, ele é exemplificativo. Senhor, muito cuidado com isso. Professor, o que você está me dizendo? Conseguindo aí no seu caderno. Eu estou te dizendo que as hipóteses de exclusão da ilicitude, elas estão em rol exemplificativo no Código Penal. O que é isso? Podem existir outras hipóteses de exclusão da ilicitude que não estão constantes do artigo 23? Pode. Então, o artigo 23, ele esgota as hipóteses de exclusão da ilicitude? Não, tá? O rol do artigo 23 é meramente exemplificativo. O rol do artigo 23, ele só cita exemplos. O rol do artigo 23 não traz todas as hipóteses de exclusão da ilicitude. Não, ele apenas traz exemplos. Então, se na sua prova falar que o rol do artigo 23, que trata das causas de exclusão da ilicitude, ele é um rol taxativo? É errado. Ele é um rol exaustivo? É errado. Ele é um rol exemplificativo. Por quê? Porque podem existir causas de exclusão da ilicitude, outras que não estão constantes do artigo 23, porque o rol do artigo 23 é meramente exemplificativo. Professor, me dá um exemplo de uma causa de exclusão da ilicitude, então, já que o senhor está falando que o rol é meramente exemplificativo, de uma causa de exclusão da ilicitude que não consta do artigo 23 do Código Penal. Já trago uma para você que às vezes cai em prova e a gente vai trabalhar ela. Consentimento do ofendido. É uma causa supralegal de exclusão da ilicitude que não está expressa no artigo 23. Então, o rol do artigo 23 é exaustivo? Não, ele é exemplificativo. Existem outras causas de exclusão da ilicitude que não estão constantes do artigo 23. Exemplo, a causa supralegal de exclusão da ilicitude que se perfaz no consentimento do ofendido, beleza? Tá. Então vamos lá. A gente já estudou as excludentes da ilicitude, falei que o rol é exemplificativo, existem outras fora do artigo 23? Sim, exemplo, consentimento do ofendido. Então vamos seguir, tá? Nossa primeira causa de exclusão da ilicitude, tá? Que a gente vai estudar de cá. Nossa primeira, que vai ser aqui, ó, nossa primeira causa de exclusão da ilicitude, 6.6.1, né? Dentro de exclusão da ilicitude, nossa primeira espécie. Primeira que a gente estuda é o qual? Estado de necessidade. Professor, isso aqui é difícil? Não, tranquilo. Na prova de vocês, para quem está preparando aí para concurso da PM, as questões são bem tranquilas, você tem que ter uma noção básica de estado de necessidade que você já consegue matar a questão. Então, estágio de necessidade aí, para quem está preparando às vezes para uma prova de PM, eles não costumam aprofundar nisso não. Eles costumam ver se você sabe quais são as hipóteses de exclusão da ilicitude, quais são as hipóteses de exclusão da culpabilidade e ver se você sabe os requisitos mínimos da estágio de necessidade, da legítima defesa, ver se você sabe diferenciar a legítima defesa do estágio de necessidade. Basicamente, eles param por aí, tá? Eles não aprofundam tanto não. Mas pode ser que você esteja encarando ou se preparando, ou até se depare com a banca mais exigente, né? Que às vezes pega e vai realizar o certame aí da Polícia Militar do seu estado. Então, a gente vai tentar dar uma aprofundada aqui para você não ficar na mão com essas hipóteses de exclusão da ilicitude, tá? Então, vamos lá? Estado de necessidade. Onde você vai achar o estado de necessidade? Gente, sempre, o que a gente vai fazer? Leitura de dispositivo legal. Por quê? Que, como eu já te disse, muitas questões você resolve com a mera literalidade da lei. Então, vamos lá? Estado de necessidade, você tem que saber onde ele está no Código Penal. Onde ele está? Artigo
24 do Código Penal. Beleza? Vamos lá. Artigo 24. Considera-se em estado de necessidade quem pratica fato para salvar-se de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. Parágrafo 1º. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Parágrafo 2º. Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Beleza. Então, literalidade da lei já foi. Vamos aprofundar um pouquinho aqui então. Beleza. A gente falou, primeiro requisito da legítima defesa aqui. Tem que ser uma situação de quê? O que a lei falou? É um perigo atual. Professor, o que vai enquadrar aqui como essa situação de perigo atual? Essa situação de perigo atual, ela pode decorrer tanto de um risco gerado pelo fato humano, comportamento animal ou pelo fato da natureza, tá? Então vamos colocar aqui, esse perigo atual é um risco que pode decorrer de um fato humano de fato, vou colocar nessa ordem que eu acho mais fácil vocês assimilarem. Fato humano, fato natural ou ataque de animal não esse ataque animal que é não determinado pelo dono. Tá, vamos lá. Professor, tá, primeiro elemento. Você está numa situação de perigo atual. Essa é a primeira coisa que a gente vai estudar aqui dentro da ilicitude. Você está numa situação de perigo atual. Tá, é uma situação que ela decorre de um risco que pode decorrer de um fato humano, de um fato natural, perdão, senhor, isso aqui é um fato da natureza, tá? Escrevi errado. Fato humano, de fato da natureza ou de ataque de animal não determinado pelo dono. Professor, então me explica melhor isso, estado de necessidade. Senhores, estado de necessidade é o seguinte, é quando você se vê numa situação de perigo e essa situação de perigo ela está colocando em conflito dois bens jurídicos. E você está numa situação de perigo que você, para resguardar e salvar o seu bem jurídico, você acaba tendo, por não haver outra opção, que sacrificar o bem jurídico de outrem, de terceira pessoa. Então, o estágio de necessidade, ele trabalha com a ideia de, olha, está ocorrendo uma situação de perigo. Nessa situação de perigo vai entrar em conflito dois direitos, dois bens, dois direitos legítimos. E você, para salvar o seu direito legítimo, você acaba por não haver outra opção, outra escolha, tendo que sacrificar o direito alheio. Então, estágio de necessidade é isso. É um conflito entre dois interesses tutelados. É um conflito entre interesses legítimos que, em razão de uma situação de perigo, não resta outra escolha a você que não sacrificar o direito do outrem para resguardar o seu direito, tá? Então, primeira coisa, tem que ser um perigo atual. Professor, o que é um perigo atual? É um risco que pode decorrer de uma conduta humana, de um fato da natureza ou de algum ataque de animal não determinado pelo dono. Então vamos por partes. Professor, me explica como que é essa situação de perigo atual. Coloquei, tá, só para ver se eu tinha posto perigo atual ali. Essa situação de perigo atual decorrente de um risco oriundo de uma conduta humana. Como que é essa questão aí? Risco oriundo de uma conduta humana. É o seguinte, pensa aí que um indivíduo, ele está
por exemplo, ele está socorrendo alguém, tá? Ele socorre uma pessoa ferida aí e ele dirigindo em alta velocidade, em razão dele estar com essa pessoa na iminência de morte, o indivíduo aí socorreu uma pessoa baleada e colocou dentro do seu carro. E aí ele, saiu acelerado para tentar chegar no hospital, tendo em vista que o estado dessa pessoa é muito grave. E ele dirigindo em alta velocidade para poder socorrer essa pessoa, ele acaba perdendo o controle desse carro, esse carro fica desgovernado e acaba indo na direção de um ponto de ônibus. E aí, olha a situação de perigo oriunda de um fato humano. O professor vai concluir o exemplo? Não, queria chegar só até aqui. O que é o risco, o perigo atual oriundo de um fato humano? É uma conduta humana que não tem um destinatário certo, porque se ela tiver um destinatário certo, a gente vai ver que ela enquadra na legítima defesa. Então é uma conduta humana que, sem destinatário certo, ela acaba criando uma situação de perigo, e esse perigo tem que ser atual. Então é uma conduta humana que ela acaba causando uma situação de perigo, e essa conduta humana que gerou essa situação de perigo, ela tem um destinatário certo? Não. Ela tem destinatários indeterminados. É o exemplo do cara que tá tentando prestar socorro para uma pessoa baleada, ele acaba imprimindo uma velocidade um pouco mais excessiva e perde o controle desse carro, e aí esse carro desgovernado começa a rodar ali e vai para cima da calçada. Olha a situação de perigo oriunda de um fato humano. Por que a situação de perigo atual, e nesse caso na legítima defesa? Porque a conduta humana, ela não tem, esse fato humano, ela gera uma situação de perigo e ela não é destinada a um destinatário individual. É uma situação, é uma conduta humana que ela gera um perigo contra vítimas indeterminadas, tá? Então lembra do carro desgovernado aí, que ele vai e perde o controle, o carro sai desgovernado e vem no rumo dos transeuntes. É uma situação de perigo oriunda de um fato, uma situação de risco que foi oriunda de um fato humano. Lembrando, essa situação de risco, ela ocorre quando não há destinatários determinados, porque se houver um destinatário determinado desse fato, dessa conduta humana, aí já vai cair pela legítima defesa, mas por enquanto lembre, risco oriundo de fato humano, lembra do carro desgovernado. Essa conduta, ela é dirigida a um número indeterminado de pessoas, tá? Beleza, fato humano foi. Professor, e aí? Esse carro veio desgovernado na minha direção, e aí o que acontece? Olha a gente terminando o exemplo. O carro desgovernou e está vindo na minha direção. Para tentar me salvar, para tentar fugir daquela situação, eu empurro o indivíduo que estava na minha frente e consigo arremessar o meu corpo para trás. O carro vem, atropela o indivíduo da frente e em razão desse impulso que eu peguei, do pulo que eu dei, eu escapo. O carro vem, bate e atinge só ele e eu saio ileso. E aí? Eu atuei em legítima defesa? Não, atuei em estágio de necessidade, situação de perigo. O risco foi criado em razão de um fato humano que tinha destinatários indeterminados. Professor, e aí, você vai responder por esse homicídio aí que você causou? Porque o que você fez? O carro veio desgovernado. Para conseguir salvar a minha vida, não vi outra opção senão fazer o quê? Arremessar meu corpo para trás, mas eu precisava de um impulso, porque estava vindo muito rápido. O que eu fiz? Peguei o impulso do indivíduo da frente, consegui arremessar meu corpo mais rápido, o indivíduo da frente caiu e eu saí de raspão, o carro veio e atingiu só ele e ele morreu. E aí, você responde por esse crime? Não. Você agiu resguardado por estágio de necessidade. Sério, professor? Sério, situação de perigo e você, para salvar um bem jurídico seu, vida que estava em conflito com outro bem jurídico, que era a vida dessa pessoa que você teve que usar ela meio que como escudo ali, como meio para você conseguir impulso. Olha o conflito entre bens tutelados pelo direito, entre bens legítimos, a sua vida ou a do cara. E você, para salvar a sua vida, você não viu outro meio que não sacrificar o direito do outro, que não sacrificar a vida do outro. E você usou ele como escudo e se arremessou. Você responde por esse crime? Não, você está resguardado pelo estágio de necessidade. Tá. Isso é o perigo atual, oriundo de um fato humano. Perigo atual, ele pode ser oriundo de um fato natural. Por quê, pessoal? Um fato natural. É um exemplo. Você está aí dentro de um prédio e aí cai um raio e esse raio gera um incêndio dentro do prédio. Começa um incêndio ali e aí todo mundo sai correndo, o prédio tem vários andares, começa aquela fumaça, as pessoas a ficarem tontas e você ali, naquela ânsia de conseguir passar na frente, fugir, salvar a sua vida, você acaba derrubando alguém, dá um empurrão em alguém. Olha aí para você ver, você em uma situação de perigo atual é em razão de um fato da natureza.
Então, fato da natureza, lembra aí um incêndio causado por um raio, lembra de uma inundação, uma onda muito forte que vem e derruba um barco, entendeu? Aí você fica ali boiando, você e seu amiguinho, vocês dois e tem um colete salva-vida. Olha, você está numa situação de perigo, por quê? 2 pessoas, um colete salva-vidas, em razão de um fato da natureza. Uma onda ali muito grande veio e tombou seu barco. Tá? E aí o que acontece? Você tá ali, vocês dois, 2 vidas em jogo, situação de perigo, você para salvar a sua vida, ficando com o único colete que tem, o que você faz? Mata o outro cara. Pode, professor? Pode, porque não tinha outra opção, só tinha um colete. Vocês dois estavam ali. E você, para salvar a sua vida, você como última alternativa, você acabou matando o indivíduo, pegando o colete e sobreviveu. Foi resgatado aí 5 horas depois, chegou o resgate para você. Você responde por esse crime? Não, você sacrificou em bem jurídico de outro para salvar um bem jurídico próprio do mesmo valor e não havia outra opção para você. Você estava em uma situação de perigo oriunda de um fato da natureza. Beleza, peguei, professor. Então, a situação de perigo pode vir de decorrer de um fato humano, de um fato da natureza, ou ela pode decorrer de um ataque de animal, mas presta atenção nesse detalhe que ele é explorado em provas. O ataque de animal não determinado pelo dono. Professor, por que você está batendo nessa tecla? Porque se o ataque de animal for determinado pelo dono, vai ser legítima defesa e não estado de necessidade. Então, vamos repetir. O ataque de animal, se você mata um pitbull, você está passando pela rua aí, está andando na rua, de repente você vê lá na esquina, virou um pitbull. Pitbull sozinho virou. Aí você olha e não tem onde correr e o pitbull vem atrás de você para te morder. Você não vê para onde fugir, não vê nenhum lugar para você subir, nem nada, tá você numa rua sozinho, o pitbull está se aproximando, você não vê outra maneira de salvar a sua vida, o que você faz? Saca a sua arma, dispara contra esse pitbull e mata o pitbull. E aí, estágio de necessidade? Sim. Perigo atual em razão de ataque de animal. Professor, por que foi estágio de necessidade? Porque o ataque de animal não foi determinado pelo dono. Situação outra é aquela em que você sai lá na porta da sua casa e tal, aí tem um vizinho lá de frente que você tem um desafeto com ele. Aí esse vizinho tem um pitbull lá que é adestrado e muito bravo. Aí o que ele faz? Pega esse pitbull e fala, ataca, manda o pitbull te atacar. Quando o animal atacar em razão de mando, de determinação do agente, de alguém, do dono dele, e se você matar esse pitbull quando ele vier te atacar, aí foi estado de necessidade? Não, legítima defesa, fixa nisso. Ataque de animal não determinado pelo dono, estágio de necessidade. Ataque de animal determinado pelo dono, legítima defesa, foca nisso, tá? Então aqui o ataque de animal não determinado pelo dono. Beleza, pegou aí? Tá. Professor, você falou aqui que o perigo tem que ser atual. Estou com uma dúvida. Esse perigo pode ser atual? Eu entendi. Pode ser perigo iminente? Vamos lá. Professor, a lei falou perigo atual. Por que eu estou em dúvida? Porque a legítima defesa fala que a agressão injusta pode ser atual ou iminente. Mas o estágio de necessidade, lê lá o artigo 24, ele fala perigo atual. Ele falou perigo atual ou iminente? Não, ele falou situação de perigo atual. Então vamos lá, essa situação de perigo atual está em estado de necessidade? Perigo atual está na literalidade do artigo 24. E se for um perigo iminente? Perigo iminente está abarcado pelo estágio de necessidade? Prevalece na doutrina que não. Então você vai colocar aí no seu caderno, estágio de necessidade é perigo atual. Perigo iminente configura estágio de necessidade? Não. Então prevalece na doutrina que perigo iminente não configura estado de necessidade. É o que prevalece na doutrina, tá? Perfeito. Então, perigo iminente configura estado de necessidade? Não. Primeiro elemento analisado. Vamos para o segundo? Que a situação de perigo não tenha sido causada voluntariamente. Pegou aí perigo atual. Segundo requisito do estágio de necessidade. Que a situação de perigo não tenha sido, que a situação de perigo não tenha sido causada voluntariamente.
que a situação de perigo não tenha sido causada voluntariamente. Segundo requisito, a gente estudou, tem que ser uma situação de perigo atual. Iminente serve? Não. O que gera perigo atual? Risco gerado por conduta humana, por fato da natureza ou por ataque de animal não determinado pelo dono. Beleza. Essa situação de perigo não pode ter sido causada voluntariamente pelo agente. Então vamos lá? Essa situação de perigo não pode ter sido causada voluntariamente pelo agente, tá? Então vamos lá. Então, situação de perigo não tenha sido causada voluntariamente, vou até complementar aqui, tá? Pelo agente. Então tá, se você quiser alegar estado de necessidade, você não pode ter criado de maneira voluntária a situação de perigo. Por exemplo, é assim, ó, eu tô aqui no prédio da Realiza, tô gravando, tá? Aí o que eu resolvo fazer? Resolvo pôr fogo na Realiza, dolosamente falar, ó, vou incendiar a Realiza, vou pôr fogo nisso aqui tudo, entendeu? Vai acabar com isso aqui agora, vou pôr fogo nesse prédio. Vem, trago lá, compro combustível e tal, arremesso fogo aqui no estúdio, onde a gente está gravando, coloco fogo em tudo, olha. Eu voluntariamente estou causando a situação de perigo. Aí eu ponho fogo em tudo aqui, aí eu posso, para me escapar dessa situação de perigo, eu vou, para me tentar fugir, ponho fogo em tudo, eu causei a situação de perigo. Aí para mim fugir, eu vou e saio correndo pelo corredor aqui, e aí eu empurro uma moça, um rapaz aí que trabalha aqui na Realiza, alguém que trabalha aqui, ou câmera aqui, eu empurro alguém para me salvar. E aí? Quem gera voluntariamente a situação de perigo. Esse câmera cai, ou esse agente, esse auxiliar administrativo aqui cai lá, inala fumaça e acaba morrendo. E aí? Eu posso falar assim, não, eu estava numa situação de perigo e para salvar a minha vida, eu acabei tendo que empurrá-la, era o único jeito, estava desesperado, nervoso ali, a escada era apertada, e aí eu acabei empurrando. Eu posso alegar? Não. Por que não? Quem causar voluntariamente a situação de perigo não pode alegar estado de necessidade. Então, se você cria de maneira voluntária a situação de perigo, você pode alegar estado de necessidade? Não. Então, é o seguinte, se você colocar fogo em algum prédio aí depois você ter colocado fogo lá dolosamente, você quis causar um incêndio, aí você pode, para escapar desse incêndio, salvar a sua vida, empurrar alguém, derrubar alguém, usar alguém como para você se arremessar, para fugir das chamas? Não, por quê? Foi você quem criou de maneira voluntária a situação de perigo, tá? Professor, o que a doutrina fala disso aqui? Fala o seguinte, que é bem tranquilo essa etapa. O que é esse voluntariamente? Voluntariamente, você não pode criar a situação de perigo de maneira dolosa. Você não pode criar essa situação de perigo de maneira dolosa. Por que você está dizendo isso, professor? Pelo seguinte, se você causar a situação de perigo de maneira culposa, você vai estar sim resguardado pelo estado de necessidade. Então, você não pode criar a situação de perigo, esse voluntariamente a doutrina fala que é dolosa. Você não pode causar esse incêndio porque você quer dolosamente. Aí você não está em legítima defesa, em estado de necessidade, não. Mas se você culposamente causa esse incêndio aqui, essa mesma situação, só porque agora eu não coloco fogo no prédio da Realiza porque eu quero. Eu sou descuidado aqui no manuseio de uma tomada e tal, e tal, e tal. Acaba que por alguma imperícia, imprudência ou negligência minha, eu gero, começa a pegar fogo. Não foi doloso. Eu criei a situação de perigo de maneira culposa. Eu sou descuidado aqui com os materiais, uma lâmpada dessa aqui cai, começa a pegar fogo aqui no refletor, aqui na luminária que está iluminando a gente para poder ficar uma gravação legal. Ela cai, começa a pegar fogo aqui na luminária e já pega aqui, começa a pegar fogo aqui no estúdio e tal. Por que ela caiu? Porque eu venho demais para cá e bato a mão nela, entendeu? Eu venho aqui dando aula, empolgado, pá, bati a mão na luminária, a luminária cai, quebra, começa a pegar fogo na luminária, já se espalha pela janela e começa tudo a pegar fogo. E aí, eu vou e saio correndo e empurro o câmera. E agora? Estou em estado de necessidade ou não? Estou. Então, se para me salvar dessa situação de perigo, dessa hipótese do incêndio que foi culposo, eu estou resguardado pelo estado de necessidade? Estou. Então, é o seguinte, voluntariamente o indivíduo não pode criar a situação de perigo dolosamente. Se ele cria a situação de perigo culposamente, ele está resguardado pelo estado de necessidade? Está. Então, nesse exemplo meu, derrubei a luminária aqui e começou a pegar fogo em tudo. Eu causei um incêndio de maneira dolosa ou culposa? Culposa. E aí, eu posso empurrar o câmera ali para me conseguir escapar? Eu vou estar resguardado pelo estado de necessidade?
Vou. Então, não ter gerado de maneira voluntária a situação de perigo, você não pode ter gerado de maneira dolosa. Se você criou essa situação de perigo de maneira culposa, você pode alegar estado de necessidade? Pode, tá? Senhores, a gente vai fazer uma pausa técnica aqui, toma um cafezinho, bebe uma água, que daqui a pouco a gente volta com o terceiro elemento do estado de necessidade, tá? A gente já estudou perigo atual, que o indivíduo, que o agente não tenha criado a situação de perigo de maneira voluntária, dolosamente, tá? A gente volta com o terceiro elemento aqui, um terceiro requisito do estado de necessidade daqui a pouco. Bebe uma água, estou te aguardando.